Hoje a palavra vai ser dada pelo pastor Silas, mas eu tenho esse privilégio, né, essa alegria de ter testemunhado a decisão da Maiara, na sexta-feira, de ler um texto da palavra do Senhor e de explicá-lo a nós. Fiquei tão feliz, abençoou tanto meu coração. Então, quando ela falou sobre nós termos esse privilégio outra vez, eu não duvidei nem um minuto. Então, antes do pastor Silas entregar a palavra do Senhor e os jovens, a Maiara tem uma palavra para nós. A Natália está aqui, amados, para dizer para os irmãos, principalmente que têm seus filhos pequenos, que o Senhor é Deus, tudo que nós cantamos, poderoso, Deus forte, e Ele pode fazer algo muito melhor pelos seus filhos e filhas do que as pedagogias deste mundo. Pais que são pais bons e prudentes, eles têm olhado para esse mundo como sendo a fonte de as coisas boas acontecerem sobre seus filhos. Na verdade, nós buscamos dar a eles uma boa educação escolar, uma educação além da escola, e ter boas companhias, e esportes, e tudo mais. Queridos, o presente Natália aqui é para lembrar que uma vez na semana, um povo honra a Deus, mostrando que a sua confiança não está em nenhuma dessas coisas. A sua confiança está nesse Deus grande e todo-poderoso, de que Ele é que vai dar aos nossos filhos e filhas a graça de serem luzeiros na sua geração. Então, eu peço aos pais presentes, Natália tem mandado as comunicações, todos têm recebido, e eu queria pedir que você levasse muito isso no coração, sabendo que aquilo que você faz para o Senhor e que dá honra e glória para Ele, você vai colher com muitos, na falta de melhor linguagem, juros e correções monetárias, em termos de bênção. Você vai, porque Deus diz na sua palavra: eu honrarei aqueles que me honram. Vale a pena sair de casa um pouquinho cedo, num dia de chuva, chegar lá na classe, porque nós somos igreja, nós somos povo. O fato de estarmos aqui alimenta de alegria o coração de quem se preparou para dar a lição. Verdade, Natália? Sim, verdade. A pessoa vem, prepara e ela está pronta. É necessário um complemento, e o complemento é a presença das nossas crianças. Será que os irmãos entenderam bem essa mensagem? Então, eu sei que a Maiara falando é muito mais do que tudo isso. É a operação de Deus nesse coraçãozinho precioso, é a sabedoria que Ele tem dado a Cláudia, ao Marcelo, e são suas irmãzinhas. É uma junção de fatores. Mas em algum ponto, aquilo que a palavra do Senhor nos diz em Romanos 10, 17, é verdade. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você quer saber o que vai diferenciar o seu filho e a sua filha daqueles que vão rolar nos esgotos da vida, como estão rolando? É a fé viva na palavra do Senhor. Com muita alegria, Maiara. A professorinha vai segurar o microfone para ela, vai ficar no nosso meio aqui. Graça e paz, igreja. Eu gostaria que todos abrissem a sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, versos 16 ao 19. Efésios, capítulo 3, versos 6 ao 19. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente. Peço que vocês venham conhecê-lo para que assim Deus enche completamente o ser de vocês com a sua natureza. Paulo, ele orou a Deus pedindo
que nós sejam espiritualmente fortes, e também ele pediu para que Deus entre no nosso coração. O que significa o amor de Deus? Eu estou triste, muito triste. Às vezes você não vê que Deus está bem aí, cuidando de você, com todo o coração dele, tentando fazer você feliz e confortável, e tentando tirar isso da sua cabeça. Por que ele faz isso? Porque te ama. Quando você está muito feliz e Deus está feliz para você. Por que ele está feliz para você? Porque ele te ama. Igreja, eu gostaria que todos vocês deixam Deus entrar dentro do seu coração. Eu oro a Deus pedindo que todos nós deixem Deus entrar dentro do seu coração. Não adianta você falar que Deus te ama mais ou que Deus não te ama. Porque Deus todo ama nós com todo o nosso coração, do mesmo jeito. E também, quando você faz uma coisa mal e Deus te dá consequências, porque Ele quer que você aprenda a não fazer nunca mais, também porque Ele te ama. Obrigada pela oportunidade. Amém. Amém. Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui na Tua casa, Senhor. Te agradeço, te louvo pela vida da Maiara, Senhor, essa Tua serva, essa Tua filha, que veio aqui na frente, Senhor, para trazer a Tua palavra para a Tua igreja, Senhor. Ela é tão pequena, Senhor, mas com tanta sabedoria, ela pôde estar aqui ministrando a tantos corações. Te peço que o Senhor abençoe nosso departamento infantil e todas as nossas crianças, Pai, que elas possam continuar vindo e aprendendo mais de Ti, Senhor, do Teu amor, que eles possam ter essas raízes, como a Maiara acabou de ler aqui, Senhor, na Tua casa, na rocha, Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 47, batam palmas todos os povos ao Senhor. Nós estamos felizes. É isso aí. Se passa o Senhor Jesus, amém? Amém. Hoje também é um dia que eu vejo que Deus conduz essas coisas sempre da melhor maneira possível, porque vendo aqui a Maiara dando essa palavra tão linda, tão espiritual para a nossa igreja, eu vejo que Deus conduziu para que não somente as crianças falassem, mas para que os nossos jovens falassem. O pastor Nery falou que eu iria pregar hoje para vocês, e confesso que eu tenho sim um estudo para ministrar sobre a vida de vocês, mas eu quero que hoje vocês se lembrem dessa noite como uma noite em que os jovens e as nossas crianças deram um testemunho a respeito do nosso Senhor Jesus. Amém? Você vai se lembrar dessa noite pelo testemunho dos nossos jovens e das nossas crianças. Muito bem, no dia 27 de maio de 2018, ou seja, mais de um ano atrás, os jovens começaram uma longa caminhada baseada nos livros de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que chegou ao fim no dia 28 de junho de 2019, ou seja, foi mais de um ano estudando sobre essas 3 cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos pastores Timóteo e Tito. Não sei se você sabe, mas existem esses 3 livros na Bíblia, que é a primeira carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito. Agora, se eu perguntar para vocês quem era Timóteo, quem era Tito,
talvez alguns não saibam. Vamos então começar do começo, para que eu possa chamar os jovens aqui e vocês entendam o que eles vão testemunhar nessa noite, tá bom? Bom, Timóteo era jovem. Quando Paulo escreveu essa primeira carta para Timóteo, Timóteo devia ter entre os seus 30 e 35 anos. Eu sei que existe um pequeno grupo aqui na nossa igreja que tem essa idade, que está entre os 30 e os 35 anos. Se você não está nessa idade, não se preocupa, você vai chegar. Os que já passaram, vocês vão chegar lá também. Muito bem. Timóteo era pastor de uma igreja. Alguém sabe me dizer que igreja era essa? A igreja de Éfeso. Silas, mas não tem um livro na Bíblia que é a carta de Paulo aos Efésios? Tem, tá vendo como as coisas estão ligadas uma na outra aí? Paulo escreveu uma carta especificamente para o pastor da igreja de Efésios, que era Timóteo. E também tem essa outra carta escrita para Tito. Tito não era tão jovem assim, a Bíblia não fala quantos anos ele tinha, mas Tito não era tão jovem assim. Tito também era pastor de uma outra igreja. Que igreja era essa? Tito era pastor da igreja de Creta. Essa ilha de Creta, ela existe ainda hoje. Se você entrar lá no Google Maps, você vai ver que a ilha de Creta, ela existe até hoje, e foi nessa ilha que Tito foi pastor. Vamos desligar os nossos celulares, por favor. Muito bem, o que estava acontecendo nessas duas igrejas era que as pessoas, os nossos crentes, eles estavam se desviando da palavra de Deus. Alguma coisa parecida com os dias de hoje? Não, falando sério. Olha só, Paulo, há mais ou menos 2.000 anos atrás, escreveu para Timóteo e para Tito, dizendo o seguinte, olha só, tem umas pessoas aí que estão se desviando, que estão pregando besteira, que estão falando besteira, que estão distorcendo a palavra de Deus, estão pregando heresias. O que são heresias? São coisas que não são baseadas na palavra de Deus, são ensinamentos que não são baseados na palavra de Deus. E aí eu fico pensando, parece que Paulo está escrevendo para a igreja hoje, né? Porque hoje você vai, mas tem tanta igreja por aí, eu não vou citar nome de nada, mas eu estava conversando com um casal ontem, amigo meu, que tem uma rua lá no Brasil, tem um monte de igreja. Assim, tem igreja que é uma colada na outra, assim, vizinho, sabe? É uma rua que, assim, pega uns 3 bairros de São Paulo, assim, vai do Brás, passa do Brás para o Bresser, do Bresser para a Moca. Quem é de São Paulo conhece. É a Avenida Celso Garcia. Tem tanta igreja lá nessa avenida, assim, não dá para contar. Se você falar, tem 50 igrejas, não, deve ter mais que isso. Tem muita igreja. E o mais interessante é que cada uma dessas igrejas prega uma coisa diferente. Cada uma dessas igrejas tem ênfase em ensinamentos diferentes. E aí eu fico pensando, será que isso é parecido com o que a gente está vivendo nos dias de hoje? Mas tem um detalhe, Timóteo era jovem. Timóteo tinha que lidar com tudo isso, carregar um peso nas costas, que talvez ele não tivesse a experiência suficiente para carregar. E Paulo era, sim, um bom exemplo a ser seguido. Se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo fala assim, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí fica a pergunta, né? Será que cada um de nós aqui nessa noite teria a coragem de dizer para a pessoa que está do seu lado assim, torne-se um imitador de Jesus, como eu sou um imitador de Jesus? Será que a gente teria essa audácia, essa coragem de dizer para a pessoa do nosso lado, torna-se imitador de Jesus, como eu sou imitador de Jesus? É duro, né? É muito difícil. O nosso jovem Timóteo e o nosso pastor Tito, eles tinham que lidar com essa situação. Uma igreja que pregava coisas diferentes, e Paulo ensina para eles, vocês têm que ensinar o que está escrito na palavra de Deus. E aí, eu fico pensando, como é que os nossos jovens,
aí os nossos jovens que estão sentados no meio de vocês essa noite, como é que os nossos jovens vão ter a capacidade de ensinar esse mundo como Timóteo teve a capacidade de mudar a realidade de Efésios no tempo em que ele vivia? E aí nós encontramos um versículo que foi para nós, para os jovens, o versículo-chave do nosso estudo de Timóteo e Tito, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E os nossos jovens talvez estranhem, eu vou falar o versículo em português agora, eles estão acostumados com o versículo em inglês, mas em português o versículo diz: ensinem os cristãos com a sua vida, pela palavra, pelo procedimento, pelo amor, pela fé e pela integridade. Os jovens conhecem em inglês, mas é o mesmo versículo. Como é que um jovem vai demonstrar todas essas características de um cristão tão maduro para a cidade de Miami que a gente vive hoje? Uma cidade completamente perdida. Mas eu quero dizer para vocês que sim, existem jovens aqui na Kendall Brazilian Church que podem testemunhar a respeito de Jesus. Eu quero chamar aqui na frente o Hugo. Vem cá, Hugo. E cada um desses jovens que vão vir aqui na frente foi porque eles aceitaram um convite. E todos os jovens foram convidados. Muitos deles negaram. 5 jovens vão vir aqui na frente. Então, se você vê um jovem vindo aqui na frente, eu quero que vocês aplaudam. Porque tem que ser muito corajoso. Tem que ser muito corajoso para vir aqui na frente e poder dar uma palavra para a igreja. Hugo, Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Está funcionando. Ok, quero compartilhar umas anotações que eu fiz aqui com vocês. O que aprendi estudando Timóteo. A passagem está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para que os creem sejam um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. E queria falar um pouco de como Timóteo era. Ele nasceu em Listra, no ano 17 depois de Cristo e morreu no ano 97 depois de Cristo. Sua mãe se chamava Eunice e sua avó Loide, e ambas conheciam a palavra de Deus e tinham uma fé admirável. E por Paulo era considerado seu filho na fé. Foi um bom liderado e, consequentemente, um bom líder, e um exemplo para a comunidade cristã e todos ao seu redor. E eu também queria falar uns exemplos que ele tinha. Ele tinha a sua avó, a sua mãe e Paulo como exemplo. Então, a gente precisa ter um exemplo para seguir. E hoje a gente tem nossa família, nossos pastores, todos ao nosso redor. E a gente se espelha em vocês para que a gente também possa vir espelhar pessoas ao nosso redor e pessoas que estão fora da igreja também. Então, vocês são como nosso espelho que a gente busca como alvo. E um episódio que aconteceu comigo, desde novo sempre fui responsável e não fazia parte de mim ser como os muitos da minha idade. Consequentemente, em meu emprego fui ganhando responsabilidade e confiança, pude gerenciar negócios e pessoas, mesmo quando era mais novo que as pessoas que estavam ali. Hoje estou começando um negócio onde o que eu tenho de idade, os meus concorrentes têm de experiência. E o que me faz seguir firme é o versículo que li para vocês. Então, Timóteo, mesmo jovem, ele tinha muita responsabilidade de ser o pastor de uma igreja e tinha que lidar também com a diversidade cultural, porque aqui a gente também lida com isso, que somos brasileiros, pessoas de outros países também, mas lá ele também tinha uma cultura bem rígida e não deveria ser tão fácil. Então, ele tinha muitos desafios. E como eu posso aplicar isso na minha vida para mostrar aos outros ao meu redor? Uma maneira prática de aplicar isso na minha vida é ter uma vida conectada com Cristo, lendo a Bíblia, orando e tendo comunhão com a igreja. Mas também devemos ser um exemplo também fora da igreja, através de ações que demonstram sabedoria, maturidade e justiça. Deus tem cargos de confiança e responsabilidade para cada um de nós, mas Ele nos dá
quando estamos prontos e para quando estamos prontos e para estar prontos precisamos passar por muitas provações. A idade não é tão importante quanto parece. Seja você jovem ou mais velho, você ainda é muito jovem e tem uma eternidade pela frente. Amém. Obrigado. Amém. Abençoe, irmão. Obrigado. Estava suando aqui as costas dele, que eu percebi. Diante do testemunho do Hugo, eu fico pensando como é que a igreja vê os nossos jovens, né? Estou falando de jovens do mundo, mas jovens da nossa igreja. Porque eu tenho a impressão que muitos de nós veem os jovens como aqueles que estão sempre bagunçando, que estão sempre aprontando alguma, né? Tá sempre jogando bola e quebrando alguma janela, ou está sempre envolvido em alguma encrenca. Mas jovem não é sempre assim. Jovem não é sempre assim. Talvez você olhe para um jovem e você fale, nossa, mas que tipo mais estranho, né? Como ele é diferente. E com muito amor vou falar isso. Tem uma pessoa que falou para mim hoje de manhã, tá com a calça rasgada, pastor, precisa de calça nova, né? Jovem é assim, cara. Jovem gosta de calça rasgada, jovem gosta de sofá rasgado, jovem gosta de cabelo para cima. Com muito amor eu falo isso, não tem problema não. Jovem é assim. Mas eu quero dizer para vocês que não é porque está com uma calça rasgada, ou cabelo estranho, ou está sentado quieto no canto, ou está mexendo no celular, né? Você vê, ele veio aqui, está lendo do celular, né? A gente fala, não mexe no celular, não mexe no celular. Vai saber se ele estava lendo a Bíblia, ou escrevendo alguma coisa. Tem tempo para tudo. Se você é jovem ficar muito no celular, se você é adulto ficar muito no celular, não é assim que funciona, mas jovem é assim. Jovem às vezes pensa diferente, mas uma coisa é certa, o coração está no Senhor Jesus. O coração dele está no Senhor Jesus. Eu fico vendo que Timóteo devia ser esse, que andava de calça rasgada, que gostava de falar gíria e tinha que ensinar gente mais velha que ele. Olha que responsabilidade. Mesmo sendo jovens, vocês podem crer que os nossos jovens estão sendo luz para esse mundo. E se você, jovem, não está sendo luz para esse mundo, Deus está colocando a responsabilidade nas suas mãos. Timóteo, ele estava sozinho no meio de pessoas que estavam ensinando coisas erradas. Timóteo tinha que rebater heresias. Timóteo tinha que ensinar com amor, tinha que corrigir. Timóteo tinha uma grande responsabilidade. E para falar um pouquinho sobre essa parte da vida de Timóteo, eu quero chamar aqui na frente a Leslie. Leslie, vem cá. God bless you. Buenas noches y con permiso. Lo que más me impactó sobre Timothy o Timoteo fue que la gran responsabilidad que él tenía sobre sus hombros. Él era un joven, pero con una responsabilidad enorme que no cualquiera lo acepta. Y esa responsabilidad era enseñar a los demás, corregir y sobre todo amar, aun cuando uno esté equivocado. Y yo me quedo pensando y digo, wow, bueno, perdónenme porque esto no es un ejemplo mío, sino es una reflexión sobre lo que Dios me ha hablado. Y digo, cómo muchas veces Dios nos da un trabajo para hacer algo, Él nos da una misión, pero muchas veces nosotros, por egoístas, por ser perezosos o por no querer hacerlo, no lo hacemos. Buscamos excusas, nos justificamos. ¿Por qué? Porque no lo queremos hacer
o porque no estamos confortables haciéndolo, cómodos haciéndolo. Pero aún así, Timoteo andando solo, completamente solo, lo hizo. Y yo digo, bueno, no estuvo solo completamente, porque Dios estuvo allí a su lado. Dios fue el que le puso en su camino todo lo que tenía que hacer. Dios le dio las herramientas y la capacidad para enseñar, amar, corregir y todo. Si nosotros nos sentimos incómodos haciendo algo, ¿por qué no pedirle directamente a Dios que nos ayude? Si es por su gloria, por su honra, con más razón nos va a dar las herramientas y la capacidad para hacerlo. Entonces, los invito a todos a que busquen primero el reino de Dios y que Dios no llama a los capacitados, pero Él capacita a los llamados. Buenas noches. Gracias. Eu disse muito para eles que um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão é aquele que sempre vai ter algum tipo de oposição. Se não existe qualquer tipo de oposição contra a sua vida quando você está em direção ao reino de Deus, é porque alguma coisa está errada. Se você começa a pregar a respeito de Jesus, se você começa a falar aquilo que está na palavra, se você acredita em Deus e você coloca a sua confiança no Senhor, e nada vem contra você, nenhum tipo de impedimento vem contra você, é porque talvez você não esteja na direção certa. Sempre que um crente realmente deposita a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus, virão perseguições, virão tribulações, virão pessoas que vão se opor a você. É como se você estivesse nadando num rio, não num lago. Um lago não tem correnteza, o lago não te leva de um lado para o outro. Mas se você está nadando num rio, é muito mais fácil você ir de acordo com a correnteza do rio. Mas o crente é aquele que sempre está nadando contra a correnteza do rio. O mundo vai te levar para você cada vez mais se amoldar ao padrão desse mundo. Cada vez mais você vai querer pensar como o padrão do mundo. Mas você, como um crente, você tem que se permanecer firme e batalhar e sempre ler a palavra do Senhor e pregar aquilo que está na palavra do Senhor. Timóteo não estava sozinho. Timóteo tinha Paulo, mesmo longe, mesmo preso, orando, intercedendo por Timóteo. Se você ler esses 3 livros, Timóteo e Tito, 1 e 2 Timóteo e Tito, você vai ver que Paulo sempre fala: estou com saudade de você, eu tenho lágrimas, eu oro por você constantemente. Timóteo não estava sozinho. Paulo estava orando por ele e, principalmente, Deus estava com o jovem Timóteo, que sofria tanta oposição. Quando nós sofremos oposição, nós precisamos continuar amando aquelas pessoas que se opõem contra nós. E o grande segredo disso tudo está na próxima pessoa que eu vou chamar aqui na frente para dar o testemunho, que é a Dani. Vem cá, Dani. O segredo disso é sempre respeitar os mais velhos, também os mais novos e a liderança da nossa igreja. Se você ler 1 Timóteo 5, versículos 1, 2, 17 e 19, é isso que está falando lá. E a Dani vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Você quer respirar fundo? Fica tranquilo. Boa noite. Eu vou ler uns versículos de onde eu baseio o que eu escrevi. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos e as mulheres idosas como as mães, e as moças como as irmãs com toda a pureza. Timóteo 1, 5, de 1 a 2. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Não aceite acusações contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. 1 Timóteo 5, 17 e 19. Então,
Timóteo era um jovem muito sábio. Ele respeitava todos, os mais velhos, os jovens e os pastores. Eu aprendi muito com as lições, inclusive aceitar quando recebo um não e aceitar que é o melhor. No dia a dia, podemos colocar em prática o amor de Deus em relação aos mais velhos, respeitando e não argumentando, mesmo não concordando. Com relação aos jovens, podemos mostrar o amor de Deus tratando-o como iguais, escutando e ajudando uns aos outros. E com os pastores, podemos mostrar o amor de Deus por colocar em prática os ensinamentos dados com tanto amor e também por não aceitar acusações em vão contra eles. É isso. Amém. Obrigado, mãe. Deus te abençoe. Timóteo era um desses líderes, mas ele também tinha que respeitar os líderes dentro da igreja onde ele era o pastor. E os que ensinam, e isso eu digo e falo para o nosso pastor Nery, com muita humildade, aceite que você é digno de dupla honra, porque é isso que a palavra diz. Nós te amamos, os jovens te amam. Jovens, que vocês sempre respeitem os mais velhos, os seus pastores e os seus pais. E aqui eu coloco os seus pais em primeiro lugar nessa lista, porque a partir do momento que você respeita os seus pais lá dentro de casa, respeitar os seus pastores e as pessoas na sua escola, os seus professores, será muito mais fácil. Agora, se você não respeita nem os seus pais dentro da sua casa, jovem, muito cuidado. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E respeitar e amar as pessoas, mesmo aquelas que pensam diferente de você, é uma bênção que o Senhor está te dando a oportunidade de receber. Vamos para o nosso próximo ponto, que é ter a Bíblia como a palavra de Deus. E eu queria chamar aqui na frente o nosso jovem Jonathan Flats. Vem cá, Jonathan. God bless you. Boa noite. Ok. A Bíblia é a palavra de Deus. As pessoas falam muito sobre querer saber a vontade de Deus, ou então querer ouvir a voz de Deus. Mas as pessoas não leem a Bíblia. Do que adianta, então? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você quer saber o que Deus tem para a sua vida, você precisa ler a Bíblia. Amém. É simples assim. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, e todo acordo com o versículo 16 de 2 Timóteo. A Bíblia é bom para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Justiça. Isso. Somos jovens ainda e fisicamente vamos errar muito. Então, ler a Bíblia é a coisa mais sábia que podemos fazer. Vamos aprender, vamos ser repreendidos e corrigidos quando erramos, e vamos ouvir a voz de Deus dando direção para nossas vidas. Amém, amém, amém. God bless you. Vocês viram que alguns falaram em espanhol, outros têm um pouco de dificuldade de ler em português. Mas eu quero dizer que os nossos jovens, estudando a palavra de Deus, estão adquirindo sabedoria. Pelo menos eu posso dizer que a grande maioria dos nossos filhos falam inglês, espanhol e português. Isso não é uma bênção? Isso é uma bênção. Nós vivemos em Miami. Precisamos falar o miamês, que é uma mistura de português e espanhol, português para as nossas famílias brasileiras, português, espanhol e inglês. Isso é uma bênção para os nossos jovens. E eu, quando cheguei, tinha grandes dificuldades, ainda tenho, de pregar em inglês, tenho me esforçado,
Mas muitas vezes eles mesmos me ajudam no português, no inglês, e vira uma bagunça o idioma, vira. Conversando com a Natália, é realmente difícil de lidar com essa situação, principalmente com as nossas crianças, com os nossos jovens. Mas, quando nós estudamos a Bíblia, nós obtemos sabedoria. E a Bíblia é útil. Como diz 2 Timóteo 3,16, a Bíblia é útil para ensino, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. A Bíblia, ela é um manual de instruções. E a principal instrução que a Bíblia nos dá é sobre salvação. A Bíblia nos conta sobre como fomos criados, sobre como o homem desobedeceu, sobre como o homem amou, como Deus amou o homem novamente, como Deus enviou profetas para resgatar o povo de Israel, como Deus enviou seu próprio Filho Jesus para morrer na cruz no nosso lugar, como Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, como os discípulos viveram na época de Atos, e como Jesus ainda voltará para nos resgatar. A Bíblia, ela nos ensina tudo isso. Agora, olha só, o mundo não lê a Bíblia. Como é que o mundo vai saber sobre a salvação de Deus? E eu disse para eles, para os nossos jovens, que eles são a Bíblia que o mundo lê. Eles são a Bíblia que o mundo lê. Então eu fico imaginando uma pessoa lá na escola do Jonathan, que acabou de vir aqui na frente, e vai olhar para ele e vai falar, tem alguma coisa diferente nesse menino. Porque eu leio alguma coisa na vida dele, no modo de agir dele, que é diferente do resto. Eu estou dando o exemplo do Jonathan, porque foi ele que veio aqui na frente agora. E ele disse, nós temos que ter a Bíblia como palavra de Deus. A gente fala, a Bíblia é a palavra de Deus. E aí a gente vai para o nosso quarto orar, a gente ora, Senhor, fala comigo. Senhor, quero ouvir sua voz. Mas a gente nunca pega e abre a Bíblia para ler e para ver o que a palavra de Deus, o que a voz de Deus disse, por exemplo, no Salmo 3, que foi o salmo que a gente estudou hoje na Escola Bíblica Dominical, pelo menos os jovens, os Salmos 3 e 4. A gente quer tanto ouvir a voz de Deus, mas muitas vezes a gente simplesmente não lê a voz de Deus, não lê a palavra de Deus. Como então a gente vai ter essa segurança de que Deus está do nosso lado, de que a palavra de Deus é inspirada, de que Ele fala conosco, de que Ele vai nos corrigir, de que Ele vai nos ensinar, vai nos repreender? Como? Somente se eu leio a Bíblia. Somente se eu aprendo de algum lugar. Você quer ser uma pessoa de conteúdo? Leia muitos livros. Você quer ser uma pessoa abençoada? Pode falar. É igual 1 mais 1 é 2. É igual 1 mais 1 é 2. Não tem segredo. Você quer ser uma pessoa abençoada? Leia a sua Bíblia, meu irmão. Para os jovens, não basta somente ler a Bíblia. Porque se você for ver lá o que Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo 4, versículo 2, ele falou assim, pregue a palavra. Jovem, não adianta só você ler a Bíblia, você tem que pregar a palavra. Para falar um pouquinho sobre isso para a gente, eu quero chamar a Luana aqui na frente. Vem cá, Luana. You have it? I have it here if you want. Okay. Boa noite, igreja. Pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ou seja, esteja pronto, esteja disponível. Pronto e disponível para falar sobre o amor de Deus. Devo estar pronto porque o mundo precisa de Deus. Pregar a palavra é algo urgente. O mundo está vazio e desesperado por Deus. Ouvir a voz de Deus é que todos querem. Como estaremos prontos se faltamos à igreja?
Como estaremos prontos se não lemos a Bíblia e não oramos? O mundo está morrendo. O que nós jovens estamos fazendo para ganhar almas para Jesus é urgente. O mundo precisa ouvir e eu tenho que estar preparada. Obrigada. Amém. Thank you. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Pregar a palavra é uma coisa que, assim, se eu virar para algum de vocês e falar assim, ó, vem aqui, você vai pregar agora, hoje, para a gente. Uma pregação, normalmente tem aí, 45 minutos, 50 minutos, 1 hora. Será que a gente vai ter essa capacidade de pregar a palavra? Mas é claro, eu estou exagerando. Mas estar preparado a tempo e fora de tempo é você estar preparado a falar de Jesus quando você menos espera. Os jovens que vieram aqui à frente, eles se prepararam para vir aqui à frente. Eu dei tempo para eles. Mas olha só, imagina se você amanhã, no seu trabalho, no seu dia a dia, você encontra uma pessoa e você encontra uma oportunidade de falar de Jesus, você vai estar preparado para apresentar um plano de salvação para aquela pessoa? E a Luana disse aqui que o mundo está vazio, o mundo está desesperado por salvação. É verdade. O mundo está desesperado por salvação, é urgente. E eu tenho que estar pronto para falar sobre o amor de Deus para essas pessoas que estão com o coração vazio. E aí, como é que eu vou pregar a palavra de Deus se eu mesmo estou vazio? Eu não tenho nada para falar. Tem até aquele ditado, né? Se você não tem nada para falar, fica quietinho. Que é melhor do que acabar falando porcaria. O mundo está morrendo. O mundo está indo de mal a pior. Eu contei para os jovens um exemplo de um acidente que eu presenciei, que eu vi lá no Brasil. Aqui em Miami não tem muito, mas lá no Brasil tem muita motocicleta, motorizada, né? E não é igual aqui, que as motos que tem vão direitinho dentro da faixa, né? Dentro do lane. Lá no Brasil, não. Lá no Brasil são 2 faixas, e a que está no meio, que é a pontilhada, é onde passam as motos. Só que ele não passa assim, 10 miles per hour, 10 milhas por hora. Ele vai assim, voando baixo, 50, 60 milhas por hora. E uma vez eu estava num túnel lá no Brasil, chama Túnel Ayrton Senna. Ele passa embaixo do lago do Ibirapuera. E, para variar, estava um trânsito. São Paulo também tem muito trânsito. E as 2 faixas de carros estavam completamente paradas. Mas a faixa do motocicleta estava, né? Só passava a moto voando baixo. Sim, é incrível, porque se perguntasse, me fala um número da placa da moto, você não tinha condições de falar, porque era muito rápido mesmo. E aí o que aconteceu foi que todo mundo parado no trânsito, eu estava na faixa da direita, o segundo carro da minha frente decidiu mudar de faixa. Vocês já devem imaginar o que aconteceu. O motociclista que estava vindo no meio, não deu nem tempo de parar. Bateu e no que bateu ele voou assim, ó, da moto, como que daqui até a porta do meio ali de saída, ó. Então imagina a distância, voando mesmo assim. Aí ele bateu na parede do túnel, porque é embaixo da água, né? Tudo paredezinha em volta. Ele não tinha para onde sair. Ele bateu no túnel e caiu na frente de outro carro. Eu obviamente, o que eu vou fazer? Eu preciso ver se está vindo mais motoqueiro, tem que falar para todo mundo diminuir a velocidade, vamos ver se o motociclista está vivo. E quando eu cheguei perto dele, dava para ver claramente que assim, os 4 dedos da mão dele assim, estavam pendurados só pela pele assim. Então você via, não estava nem sangrando, porque acho que foi tão rápido assim, não sei se cauterizou, não sei se estou falando errado também, mas dava para ver direitinho o osso dele dentro do dedo. Foi muito feio. Foi um acidente que eu vi ali, né? E aí eu fiquei pensando, o que eu faço agora? Será que eu chamo para minha mãe?
Será que eu falo para o pessoal, para alguém, o que eu faço? Não foi assim. Porque o rapaz ali estava com o dedo pendurado, tinha outros machucados pelo corpo, é claro. Ele estava consciente, estava vivo. Era algo urgente. Precisava chamar a ambulância, precisava abrir o trânsito para passar, precisava fazer alguma coisa para salvar a vida dele. Era urgente. Não era uma coisa, não, está tudo bem. Se der, eu chamo a ambulância. Ele não vai morrer, não. Ele estava morrendo. A primeira coisa que você faz uma pessoa morrendo, na minha opinião, é falar de Jesus. Foi o que eu fiz. Eu não sei o que aconteceu depois, porque a gente não tem como pegar contato. Passa seu telefone para eu saber se você sobreviveu. Depois não tem. Tem como. Mas o que eu quero dizer com isso é, ele estava morrendo. Se nada fosse feito, ele iria morrer. O mundo está morrendo espiritualmente. Se nós não fizermos nada, o mundo irá morrer. Deus está chamando não somente os nossos jovens, mas a nossa igreja, para ser um verdadeiro testemunho de Jesus Cristo para esse mundo. Para ser uma verdadeira Bíblia para esse mundo. Para ser o verdadeiro exemplo de Jesus, demonstrando amor para com as pessoas, demonstrando perdão para com as pessoas, demonstrando misericórdia para com esse mundo que está morrendo. Era algo urgente. E Paulo, já estamos na segunda carta de Timóteo, que se fosse colocada cronologicamente nesses 3 livros, teria sido colocado primeiro Timóteo, depois Tito, depois 2 Timóteo. Porque Paulo escreveu 1 Timóteo e Tito muito perto, mas ele só escreveu 2 Timóteo muito tempo depois. Timóteo nem era tão jovem mais. E no final dessa carta de 2 Timóteo, lá no capítulo 4, vocês vão ver que Paulo também estava morrendo. Paulo também estava ficando velhinho, Paulo estava preso, Paulo tinha fome, Paulo tinha frio, Paulo estava sozinho na prisão. Ele estava passando por uns maus bocados. Paulo não estava bem, não. E mesmo assim, ele está escrevendo para Timóteo, pregue a palavra, seja amoroso para com as pessoas, seja verdadeiro exemplo para esse mundo, seja um pastor que ama as pessoas. E Paulo está escrevendo em 2 Timóteo o que muitos dizem que são as últimas palavras de Paulo. E aí então eu perguntei para os nossos jovens, se você soubesse que daqui 5 minutos você vai morrer, ou 5 minutos, mas que amanhã você vai morrer, ou que próximo você vai morrer, quais seriam as suas últimas palavras? O que você diria como as suas últimas palavras? Eu até dei o exemplo para eles estavam lá na classe, assim, meio que morrendo, o que vai acontecer agora? Eu falei assim, aí eu fingi uma pessoa morrendo, né? Eu gosto de milkshake de chocolate. Morreu. Nossa, que palavras mais bonitas, né? De que adianta saber seu gosto de milkshake de chocolate? Quais seriam as suas últimas palavras? Paulo dá uma lição aqui de quais seriam as suas últimas palavras. Paulo fala, meu amigo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, faça tudo isso com muito amor. Faça tudo isso com muito amor, esteja pronto. E honestamente, para mim, pastor Silas, não tem como ler esse capítulo 4 de 2 Timóteo e não ficar emocionado. Paulo, cara, que pastor nota 10, Paulo. E ele ainda fala, não, eu sou o pior dos pecadores, eu tenho espinho na carne, a gente nunca vai saber o que era isso, Quando chegar no céu a gente pergunta para o Senhor. Mas Paulo, eu olho para Paulo e falo, que gênio, que abençoado, que anjo que Deus enviou para a humanidade, que bênção. E não tem como não ficar emocionado, porque são as últimas palavras de Paulo. Paulo está morrendo. Paulo estava com frio, Paulo estava sozinho, Paulo estava com fome. E ele escreve aqui essas palavras para Timóteo, e ele fala da importância de pregar a palavra. Portanto, jovens e também igreja, nós todos como um corpo, não adianta só você vir aqui na igreja domingo após domingo, ouvir o pastor Jonas, ouvir o pastor Nério, o pastor Silas, pastor Bebeto, pastor Ercídio, pastor Ricardo. Não adianta você vir aqui na igreja
e não fazer nada na segunda-feira. E não fazer nada na segunda-feira. O Senhor está dizendo para você, meu irmão, pregue a palavra, estando preparado ou não. Agora, se você acha que você pode se preparar, melhor ainda. Melhor ainda, se tem 5 minutos para se preparar, melhor que nada, meu irmão. Vai ler um versículo na Bíblia, se prepara para falar mensagem de salvação para o mundo que está morrendo. E Paulo morreu. Paulo morreu. A gente não tem na Bíblia como foi a morte de Paulo, mas vários historiadores de várias fontes diferentes dizem que Paulo morreu da mesma maneira. Então é muito provável que Paulo morreu decapitado, ou seja, cortaram a cabeça de Paulo. Cortaram a cabeça de Paulo por causa de Jesus. O que você falaria nas suas últimas palavras? Se você fosse morrer daqui 5 minutos, se você fosse morrer amanhã? Existe alguém que você precisa pedir perdão? Existe alguém que você precisa liberar perdão? Oferecer perdão para essa pessoa? Paulo era o remetente, né? O que escreveu a carta. E Paulo morreu decapitado, esse foi o final de Paulo. E o próximo estudo que nós vamos ver com os jovens agora, toda vez que eles saem da capela para ouvir o pastor Silas pregar, vai ser baseado no livro de Hebreus. E eu já li o livro de Hebreus. E eu fiquei pensando, puxa, a Bíblia fala bastante como que a Bíblia fala que Paulo sofreu no final da vida dele, existem vários historiadores que falam que Paulo morreu decapitado, mas e Timóteo? O que aconteceu no final da vida de Timóteo? E aí, eu lendo o livro de Hebreus, eu falo, Senhor, como que eu nunca tinha visto esse versículo antes na Bíblia? Hebreus capítulo 13, versículo 23, fala que Timóteo foi solto. Eu fiquei pensando, Timóteo foi solto? Eu nem sabia que ele estava preso. Opa! Timóteo foi preso. Timóteo foi preso por causa de Jesus. E eu vejo que tudo que Paulo escreveu para Timóteo, Timóteo com certeza foi fiel. Timóteo permaneceu até o fim como Paulo permaneceu até o fim. Porque nesse versículo nós vemos que Timóteo foi solto. Se ele foi solto é porque ele estava preso. E se ele foi preso, eu não tenho dúvida que foi por causa de Jesus. Timóteo era jovem. E Timóteo fez aquilo que o próprio Senhor Jesus recomendou que Timóteo fizesse. E será que os nossos jovens hoje vão fazer o mesmo que Timóteo fez? Quero falar para os nossos jovens, todos os jovens que estão aqui, vocês estão me ouvindo, jovens? Faz assim, jovens. Jovens, nosso grupo lá, eu sei que toda a igreja é jovem, mas os nossos jovens, quero que os nossos jovens se coloquem de pé. Sim, os nossos jovens. Muito bem. Não parece, né? Mas olha aí para trás, pode olhar, quiser olhar para ver quem são os nossos jovens da KBC. Jovens, eu sei que todos vocês me entendem. Eu sei que o primeiro idioma de vocês, da grande maioria de vocês, é o inglês. Mas eu sei que todos vocês podem me entender agora. E eu pedi para vocês se colocarem de pé, porque eu vou dar 2 opções para vocês. Timóteo seguiu Jesus até o final da vida dele. Ele era jovem, ele pregou a palavra, ele foi um exemplo para esse mundo. Vocês jovens, vocês têm 2 opções, e ninguém vai julgar vocês se vocês retrocederem. Mas eu vou dar 2 opções para vocês agora. Não façam ainda, esperem, não façam ainda. A primeira delas é que vocês se sentem e tudo bem, isso não é para mim, eu nem sei se eu acredito mesmo em Jesus, eu tenho dúvidas, eu não sei se eu tenho capacidade de pregar, de ser um exemplo. E
Se essa for a sua opção, não faça ainda. Você pode se sentar, mas não faça ainda. Agora, se você tem esse desejo de ser um Timóteo, de ser um exemplo para esse mundo, eu quero que você, jovem, sem pensar na pessoa que está do lado aí, se o meu amiguinho foi, se meu irmão foi, a minha irmã foi, não, você, é você, somente você e Deus. Se você quer mostrar para a igreja, mostrar para Deus, mostrar para esse mundo que você assume um compromisso com Jesus Cristo, um compromisso de ser um exemplo de Jesus para a cidade de Miami, eu quero que você venha aqui à frente e se ajoelhe. São essas duas opções. E você vai fazer isso agora. Ou você vai se sentar ou você vai vir aqui à frente. Pode fazer. O que você quer fazer? Ninguém vai te julgar se você sentar, ninguém vai olhar para você. Mas se você quer ser um exemplo de Jesus, você vai vir aqui na frente e eu quero que vocês se ajoelhem. E nesse momento eu quero que a igreja se coloque de pé. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jovens. O Cris está em pé porque ele está com o joelho machucado. Não tem problema, Cris, pode ficar assim. 16. Eu quero que, obviamente, toda a igreja, nós vamos orar por eles. Eu quero que você levante as suas mãos para abençoar eles. Mas eu quero que 16 adultos, pode abaixar a mão ainda um pouquinho. Eu quero que 16 adultos, se você acha que você é um líder, se você acha que você tem autoridade para orar por algum deles agora, que você venha também aqui à frente. 16 adultos, venham, 16 adultos, você vai impor as suas mãos sobre o ombro, sobre a cabeça dos nossos jovens. Precisamos de mais, venham. Não tem problema, é seu filho, é seu parente, não tem problema, venha. Se você crê que você pode abençoar um desses jovens, venha. Se você veio e não tem mais nenhum jovem, pode ficar aqui na frente, não tem problema. Agora sim, eu quero convidar a igreja toda a levantar suas mãos. E nós vamos abençoar esses jovens que estão reafirmando o compromisso deles com Jesus. Que estão se ajoelhando aqui na frente, dizendo: Jesus, eu quero ser um exemplo de Jesus para este mundo. Deus, eu quero ser um verdadeiro reflexo da glória de Deus para este mundo. Você que está aqui na frente pode orar, pode impor as mãos, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eis aqui os nossos jovens, Pai. Tantas dificuldades, tantos problemas, tantas tentações vêm tentar afastar os nossos jovens do Senhor. Mas nesse momento, Senhor, nós recomendamos as vidas dos nossos jovens que estão aqui à frente. A vida dos nossos jovens, Senhor, que talvez nem vieram à igreja hoje. As vidas dos jovens que talvez ficaram sentados. A vida de todos os jovens, porque não somente os que estão aqui nós oramos, mas os que estão ao redor de Miami, ao redor desse mundo. Nós oramos pela juventude que crê em Jesus. Como é difícil seguir a Jesus, mesmo sendo velhos, mesmo sendo adultos, como é difícil seguir a Jesus, mas esses jovens estão aqui à frente, Senhor, dobrando os seus joelhos e dizendo: nós vamos seguir a Jesus. Nós vamos ser exemplo da palavra de Deus, nós vamos pregar a palavra de Deus, nós vamos estar preparados a tempo e a fora de tempo. Por isso, Senhor, derrama a tua unção sobre os nossos jovens nessa noite, Jesus. Derrama, Pai, do teu Santo Espírito, Senhor. Vem acender a chama, Senhor. Vem acender o teu fogo no coração deles, Senhor. Que não sejam envergonhados de pregar a tua palavra, Jesus, mas que sejam, Senhor, verdadeiros exemplos de Jesus. Como um dia eu ouvi a tua palavra, como um dia eu aceitei o chamado, Senhor. Chama os nossos jovens a serem líderes, chama os nossos jovens a serem pastores, a serem diáconos dentro dessa casa, Senhor, dentro da cidade de Miami e ao redor desse mundo, Senhor. Se há chamados missionários nessa noite, confirma, Senhor. Confirma, Senhor, confirma, Jesus. Nós rogamos a sua bênção, Senhor. Nós precisamos do teu amor para nos suprir. Muitas vezes nos sentimos como Paulo, cansados, famintos, com sede, com fome, com frio, sozinhos. Precisamos do Senhor na nossa vida.
Por isso, nessa noite, Senhor, confirma o chamado desses jovens, Senhor. Confirma, Senhor, e vem com teu Santo Espírito acender a chama no coração deles. Que nunca desistam, que nunca sejam envergonhados de se prostrar diante de Jesus. E que, se necessário, enfrentar a morte, que enfrentem a morte por amor ao nosso Deus, Senhor. Vem com tua bênção, vem com teu infinito amor. Nós impomos as nossas mãos e abençoamos a vida dos nossos jovens que estão na sua casa nessa noite, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, e toda a honra e toda a glória seja dada somente ao nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nós buscamos nessa noite, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Podem voltar aos seus lugares. Jovens, eu quero chamar o grupo do louvor para vir aqui à frente, mas eu ainda tenho mais uma última palavrinha para vocês. Jovens, daqui 5, 10, talvez 15, talvez 5 para os mais velhos, talvez 10, talvez 15, alguma coisa assim. Daqui a alguns anos, jovens, vocês estarão aqui, ó. Tá vendo? Pegando violão, tocando bateria. Alguns já estão, ó. Tocando piano, cantando. Jovens, daqui a alguns anos, vocês serão os diáconos que estarão servindo a ceia. Jovens, daqui a alguns anos, vocês serão o pastor dessa igreja. Talvez Deus tenha chamado para algum de vocês para ser o pastor dessa igreja no futuro. Estejam preparados. E os adultos estejam preparados, porque a gente chegou para ficar. Deus abençoe vocês.